Uma pessoa comprou 80 metros de tela de alambrado para cercar um canteiro retangular de flores. A maior área possível a ser cercada com esta tela será... Bom, então aqui ele está falando de uma cerca, de um canteiro retangular. Bom, então se é um canteiro retangular, eu já posso chamar um lado de X, outro lado de Y. E nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, aqui nesse caso é X vezes Y. Bom, então isso só porque é um canteiro retangular. O outro dado que ele dá é que todo esse cercado aqui tem que ser feito com 80 metros. Então, agora ele está falando de perímetro. Então, ele fala que o perímetro é 80 metros, ou seja, ele vai colocar X mais Y mais X mais Y, tem que ser igual a 80. Então, aqui ele vai fazer X mais Y mais X mais Y. Tudo isso é igual a 80. Então, X mais X, 2X, Y mais Y, 2Y, tudo é igual a 80 metros, que é o perímetro. Então, nós ficamos aqui com dois dados. Esse aqui, veja que é tudo par. Então, vamos dividir por 2. É sempre bom trabalhar com números menores, quando é possível a simplificação. Então, dividindo por 2 aqui vai dar X, vai dar Y, e 80 dividido por 2, 40. Então, nós ficamos com essa equação e essa outra aqui. Veja que essa fica fácil isolar uma das letras. Então, por exemplo, vou isolar o Y. Então, eu fico com 40, o X está somando, passa subtraindo. E agora que eu tenho o Y vale 40 menos X, eu vou substituir nessa aqui de cima. Então, eu vou pegar aqui o X que multiplica Y, e no lugar do Y vamos colocar 40 menos X. Então, vou ficar com X no lugar do Y, 40 menos X. E aqui ficamos com uma distributiva. Olha lá, vou começar aqui pelo final já para colocar o X na frente. X vezes menos X ao quadrado. X vezes 40, 40x. E encontramos uma equação do segundo grau incompleta. Veja que nós não temos o elemento independente, aquele que não tem letra. Então, como é que eu resolvo quando é incompleta? Posso fazer pelo delta? Pode fazer por Bhaskara. Mas aqui fica mais fácil fazer fator comum. Então, eu vou colocar aqui o x fator comum, vou colocar menos x fator comum, e vou dividir toda essa linha por menos x. Menos com menos dá mais, x ao quadrado dividido por x dá x. Mais com menos dá menos, 40x dividido por x dá 40, igual a zero. Então, aqui eu já achei, ó lá, menos x igual a zero, x é igual a zero. E esse outro aqui que está entre parênteses também é igual a zero. Então, lembrando que aqui no canal eu tenho vários exercícios que mostram a resolução de uma equação do segundo grau. Nesse caso aqui, quando c vale zero. Então, x é igual a 40. O menos 40 passou para o outro lado, somando. Bom, quando se trata de figuras geométricas, o zero não serve como resposta, não é interessante para nós. Porque se eu falar que um lado vale zero, aquele lado não existe, né? 0 centímetro, isso não existe. Então, nós vamos trabalhar aqui com o número 40, ok? E aqui é uma equação do segundo grau. Ele quer saber a área maior.
Então, veja, são duas informações. Primeiro, se a área é maior, eu tenho uma equação aqui do segundo grau. Então, nós temos aqui o x e o y, né? O plano cartesiano. O A é negativo, olha lá, menos x ao quadrado, então eu tenho uma concavidade voltada para baixo, passando pelos pontos 0 e 40. Então, vamos aqui, ó, passando pelos pontos 0 e 40. E aqui eu tenho o maior, ó, esse ponto aqui é o máximo, vai ser o maior. Então, na hora que eu achar esse ponto e colocar aqui na minha fórmula aqui, eu vou achar a área maior. Então, a área maior é esse valor. Aqui, por observação, você já tem esse valor, porque esse aqui é 0 e aqui é 40, olha lá, né? 0, esse 0 e aqui é o 40. Então, na metade, que é o ponto máximo da parábola, é o 20, correto? É o meio entre 40 e 0. Mas nós temos uma fórmula aqui, está evidente isso. E se não estivesse evidente? Então, você vai para a fórmula do x vértice, que é o que você quer aqui. O y vértice não interessa aqui, interessa para nós o x. Então, aqui nós temos a fórmula menos b sobre 2a, é a fórmula do x vértice. Então, vamos encontrar o x vértice aqui, menos b. O b aqui vale 40, então, menos 40. Sobre 2a, o a vale menos 1, vezes esse 2, menos 2. Então, lá, menos com menos mais, então o x vértice vale 20. Então, ou você faz pela fórmula ou por observação. Então, você achou 20. E agora nós vamos substituir aqui, ó, o x vale 20 e vamos encontrar então a área máxima. Então, a área máxima, vamos colocar assim, ó, a área máxima vai ser menos, ó lá, menos x ao quadrado. Então, 20 ao quadrado, mais 40 vezes 20. Então, a nossa área máxima aqui, veja que esse menos está fora, porque o x vale 20. Quando que esse menos estaria dentro? Se fosse menos 20. Aí sim, aí eu colocaria o menos ao quadrado. Esse menos aqui é o menos desse x ao quadrado, então ele não entra aqui. Então, 20 ao quadrado, 400, mais 20 vezes 40, 800. Então, 800 menos 400 vai dar 400 metros quadrados. Então, essa daqui é a área máxima. Tá ok? É a nossa resposta. Olha, a área máxima é 400 metros quadrados. Então, neste caso aqui, alternativa C. Obrigada, até a próxima.